para o início do ano. Ai, todo mundo. Cadê a turma? Botou aí módulo foto paradinha. Vou botar a minha também aqui, ó, para vocês verem, ó, a minha de cabeça para baixo. Muito bem. Daniela dos Santos Eiler. Tudo bem, Daniela? Fala para mim aí, tu cursa Engenharia Química? Não, tem que ligar o áudio. Foi. Acho que agora foi, né? Foi, tá Boa noite. perfeito. Eu curso Engenharia Ambiental. Estou no quinto semestre e eu trabalho na EGR, ali em Porto Alegre. Na EGR? Uhum. É a Empresa Gaúcha de Rodovias. Legal. Pô, legal. Tu é concursado ou tá fazendo estágio? Fazendo estágio ali. Que bacana. E tá aprendendo bastante coisa? Tô, bastante coisa referente às licenças, tudo, sabe? Isso é muito útil mesmo, licença. E ali vocês fazem todo o licenciamento via FEPAM, né? Sim. Isso, que legal. Daniela, uma curiosidade, essa disciplina é uma disciplina que eu tinha que era para o curso de Química, né? De Engenharia Química. Por que tu está fazendo essa disciplina? Curiosidade. Não, ela tá na nossa grade curricular também. Perfeito. Eu também sou. Tá aqui, ó, por isso que a Pamela eu já conhecia, né? A Pamela Stefan, porque ela fez uma cadeira de modelagem ambiental no semestre passado. E daí me surgiu essa dúvida, mas tu acabou de esclarecer. Seja bem-vinda, Daniela. Um ótimo semestre. Tá? Obrigada, para todos nós. Isso aí. Agora é a Pamela Machado. Oi, prof, tá me ouvindo? Tô perfeitamente, Pamela. Oi, então, eu tô no 9º semestre, quase terminando, né? E aí eu comecei a trabalhar há pouco tempo, tô fazendo um estágio no Banrisul. Na área não, né? É mais ou menos na área, porque no setor de agronegócio, analisando documentos. Bastante análise, então. Isso, exatamente. Que legal, 9º semestre, está concluindo agora, então. Essa é a última cadeira? Não, ainda vai ficar faltando o TCC e o estágio para mim terminar no próximo semestre. Que essas duas tu vai fazer no último? Isso. Tem mais uma, mas eu não me lembro qual é agora. São 3 cadeiras que vão ficar me faltando. Mas daí eu faço no próximo semestre e já concluo. Que legal, que legal. Sucesso aí, bom semestre para nós. Obrigada para nós. Paloma Moraes. Tudo bem, Paloma? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Eu estou no 6º semestre e trabalho na Ambiental Metrosul. Assumiu há pouco tempo a PPP ali com a Corsã e é isso, a gente está tratando o esgoto da região metropolitana. E tu compra com quem, Geomembrana? Na verdade, eu não estou na parte de obras. Eu sou analista de planejamento comercial. A gente faz ali a adesão, faz toda a educação socioambiental com os moradores da cidade para eles estarem aderindo ao esgotamento. Que bacana. Tu tá em qual cidade que tu tá lotada? Eu tô morando em Canoas e a gente faz aí o saneamento de 9 cidades da região. Tu fica girando a região metropolitana. Isso, exato. Ou tu fica mais na tua base, ou tu chega a fazer visita também? Atualmente eu só tô na base, porque eu faço toda a análise dos processos que o pessoal traz da rua, né? Que o pessoal da adesão, que os agentes comerciais trazem, e também toda a parte de hidrometria, toda essa parte aí eu faço análise para ver se a gente está tendo ganho, se está tendo uma boa adesão, como está a porcentagem de tratamento, que até 35 anos a gente tem que estar aí com 86% de cobertura da região. E como é que tu quantifica a saída? A gente faz tudo por hidrometração, né? Todo metro cúbico de água que passa pelo hidrômetro, a gente conta como esgoto também.
Vocês, na realidade, têm a Corsã como parceiros, isso? Isso, a gente é uma PPP com a Corsã. A Corsã abriu um edital, acho que em 2018, 2019, para uma parceria público-privado. Daí a gente está fazendo essa... É do grupo AIGEA. Uhum. Daí vocês, no caso, ganham um percentual, né? Porque na conta vem água e esgoto, né? E daí nessa conta entra o serviço de vocês, isso? Isso, exatamente. A gente está ganhando aí uma porcentagem do que a Corsã ganha do esgoto tratado. No caso, uma pergunta, a estação de tratamento aqui de Canoas, vocês estão gerindo ou vocês estão só, digamos assim, só cuidando da rede? Vocês também fazem o tratamento ou não? Sim, a gente assumiu a ZET, as EBs, as elevatórias, a gente assumiu toda a parte de tratamento, não só a adesão, quanto o cuidado, o manejo, enfim, toda a parte de manutenção, desobstrução, incremento de rede, tudo. E a parte de controle de qualidade é com vocês também ou ficou por conta dos funcionários da Corsã? Olha, tudo que envolve esgoto é a Metrosul que está atendendo, tudo. Legal, cara. Pô, muito bom, hein? Parabéns. Valeu. Muito legal o teu trabalho, Paloma. Obrigada. Kathleen Lepper. Tudo bem, Kathleen? Oi, boa noite, professor. Boa noite, turma. Tudo bem? Boa noite. Tudo eu trabalho no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaíba e Mariano Pimentel. E eu estou no 6º semestre de Engenharia Ambiental. Já fiz uma cadeira com o senhor, inclusive. Qual foi a de modelagem? Não, eu fiz quando o senhor assumiu análise de parâmetros para indicadores ambientais, que era a professora Tânia. E ela acabou sofrendo um acidente, teve que sair, e o senhor assumiu a cadeira. Hoje em dia nem tem essa cadeira mais, né? Essa cadeira, ela está em EAD agora. Ah, tem EAD então ainda. Isso, ela é EAD. Eu fiz presencial com o senhor. Pô, eu me lembro daquela turma, vocês tinham a aula no laboratório com a professora. Isso, muito legal. Terceiro andar, né? Aham. Um calor danado a gente passava. Calor danado. Às vezes não funcionava a ventilação, né? Porque era Isso. Mas, olha, eu acho que a melhor aula que eu tive até agora foi aquela, porque era muito boa mesmo. Ainda mais que era na prática, né? Sim, tinha a prática, é verdade. Eu peguei, eu acho que na metade, né? Metade, isso, na metade. Mas a gente conseguiu fazer várias análises. Isso aí, a gente fez o controle de qualidade da água, a gente foi até o lago, coletamos. Exatamente. E o que está te ajudando isso? Tu está trabalhando hoje? Não, eu trabalho, mas o meu trabalho não é na área ambiental, ainda. Pretendo fazer o estágio a partir de agora, do 6º semestre, e talvez conseguir me encaixar em alguma empresa, alguma coisa do tipo. O que eu trabalho mais é com impostos de terra. Isso sim, aí é bem a minha área. Que é a parte do sindicato, né? Isso, exatamente. Que legal, seja bem-vinda. Obrigada, um bom semestre a todos nós. Amém, para nós. Isso aí. Pamela Martins Dias. Pamela. Oi. Tudo bem? Tudo. Até pouco tempo eu trabalhava na Taurus. Acho que tu deve lembrar, eu trabalhava no laboratório de química deles. Daí agora, em janeiro, eu comecei o estágio na engenharia de processos da Braskem. Parabéns! Que legal! Obrigada, senhor. Que legal. Espero que tu tenha me ensinado bem direitinho, tá? Porque tudo que eu tenho que aplicar lá foi as cadeiras que eu fiz contigo. Mas isso mostra que a nossa base de conhecimento está ajudando vocês na hora de conquistar as vagas, né? Que legal. Não, é verdade isso aí. Parabéns, Pamela. Daí, parabéns. agora eu estou no sétimo semestre de engenharia química. 7º semestre. Tu é bolsista, Pamela, não? Sim. Sim? Legal. E tu tem até quando para terminar?
tenho muito tempo ainda, senhor. Eu tenho mais uns 5 ou 6 anos para terminar. Pô, que bacana. É o dobro do curso o tempo que vocês ganham para execução? Isso. Isso, mas eu sempre fiz o máximo de cadeiras que dava, né? Sim. Eu sempre fiz 5, 6 cadeiras. E agora? Esse semestre estou fazendo 6. Segunda a sábado. Quando eu pensei, se eu sempre fiz, eu pensei, não, agora vai dar uma diminuída. Não, tu continua no mesmo ritmo. Que loucura, cara. Todas as noites e o sábado de manhã comigo, o sábado de manhã? Sim. Processos industriais? Isso mesmo, senhor. Vai dar trabalho essa cadeira aí. Essa cadeira é um... Mas essa cadeira é uma das que eu mais vou precisar agora, né? É bem o que eu estou cuidando, eu cuido exatamente do processo da Braskem. Olha aí. Então tá, parabéns. Seja bem-vinda e vamos lá, vamos para os desafios, então. Obrigada, senhor. Vamos lá. Brenda Allende. Tudo bem, Brenda? Hello. Boa noite, senhor. Tudo bem? Tudo bem, Brenda. E aí, posso falar? Pode. Eu estou no 5º semestre, mas eu não trabalho na área ainda. Eu trabalho numa área bem diferente, que é na área da odontologia. E eu faço engenharia ambiental. Mas futuramente eu quero fazer um estágio daí na área. Isso é bem bacana mesmo, que nem agora, há pouco a Pamela falou, né, e assim como a gente vê outros aí já atuando, esse momento que vocês são estudantes é a melhor fase que vocês têm para se aventurarem, né? Porque depois que tiver com um diploma na mão fica mais difícil, porque daí tu não vai ser mais vista como estudante, né? Vai ser visto daí como engenheiro, né? E daí as cobranças vão ser proporcionais, né, ao cargo que a gente acaba ocupando. Então, legal tu tá pensando dessa forma. Mas tu cuida do gerenciamento de resíduos lá do consultório? Sim, essa parte sim. A gente fez todo o planejamento agora, nesse começo de janeiro. Porque tem que apresentar, pelo menos alguma coisa eu fiz. É em Canoas? Mas eu tô... Isso, em Canoas. Eu sou supervisora, né? Não tem nada a ver. Mas a parte do meio ambiente que tem ali para cuidar dos resíduos, eu cuido também. Daí, pelo menos, alguma coisa tá perto do curso. Tu tem que atender a RDC 222. Isso. Isso aí. Tá com ela na ponta da língua ou não? Não, também não, ainda não. Vou te perguntar o grupo B, tu vai saber qual é? Ai, senhor. Não me lembro de categoria, só vendo mesmo. Que sacanagem, né? Não, tô brincando. Mas seja bem-vinda. Engenharia ambiental também, isso? Isso. Muito obrigada, senhor. Um ótimo semestre para todos nós aqui da aula. Isso aí. Certo. Obrigado. Glenda Petró. Oi, boa noite. Tudo bem, Glenda? Tudo bem. Eu estou no 6º semestre de Engenharia Ambiental. Eu terminei mês passado o estágio no licenciamento ambiental da Prefeitura de Cachoeirinha. E agora, semana que vem, eu vou começar na parte ambiental da Transurb. Olha, que legal. Pô, bacana. Na parte ambiental, tu conseguiu ali na Transurb? Isso, é parte do licenciamento deles ali também. Toda essa parte de gerenciamento dos resíduos, de todas as estações, tudo. A Transurb ali, bom, tu não entrou ainda, mas em tese acho que vai ser FEPAM, né? Isso, é com a FEPAM daí, não é municipal, é tudo do estado. Tudo no estado, a gente vai ter um pouco dessa visão municipal, né? Mas como prestadora de serviço para o município, ou seja, as empresas te traziam documentação para análise? Isso. E agora tu vai gerar documento para análise, é isso? Isso, eu fazia um lado, agora vou fazer o outro. Aprendeu dos dois. Vai dar uma dança das cadeiras, então? Vai. Olha aí, cara, que bacana. Agora tu vai sofrer na pele as cobranças que tu faz
Isso, vai ser bem isso. Que legal, que legal. Seja bem-vinda. Qual semestre? Obrigada. Mesmo? No sexto. Sexto, isso aí, legal. Muito bem, vamos passar para a Eduarda. Eduarda de Boa Campos. noite. Okay. Tudo bem? Tudo, boa noite a todos. Eu curso Engenharia Química, eu estou no 5º semestre e eu não trabalho ainda na área. Pretendo ir para a área, mas por enquanto estou bem distante, estou na parte mais de produção, que é na John Deere, Montenegro, eu trabalho. Ah, tu é colega do Wagner lá ou não? Não, na minha linha não. Tu faz engenharia, tu faz engenharia química, isso? Isso. O Wagner, ele também é teu colega aqui da Ubra, acho que ele já deve estar quase concluindo. Ele cuida da parte das caldeiras. Ah, sim, é mais longe da minha área. Banhos. Qual é a tua área lá, Eduarda? Eu fico mais na parte, essa parte eu acho que eu sou mais a parte do trator ali, da produção mesmo em si. Uhum. Por ali. Essa parte de caldeira é mais para fora, mais externo, daí eles ficam mais distante da gente. E é muita gente para lembrar. Semestre, tu está no 5º. No 5º? Olha, a segunda é a Pâmela e você até agora da Engenharia Química, é isso? É. Ótimo. Seja bem-vinda, Eduarda. Muito obrigada. Sucesso nesse semestre. Para todos nós. Obrigada. Marlon, como estão, amigo? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu estou ali, não sei exatamente se é, mas é entre o 4º e o 5º semestre, eu não fazia todas as cadeiras no início, né? Mas é entre o 4º e o 5º semestre da Engenharia Química. Opa! E eu trabalho na área de segurança do trabalho, eu sou formado em técnica de segurança do trabalho e trabalho no SESI de Canoas, como técnico de segurança. Né? Tu trabalha com a Fernanda Leite? Exatamente, a enfermeira Fernanda Leite, aham. Ela é minha vizinha. É mesmo? Se eu falar muito alto, ela vai ouvir. A gente trabalha junto mesmo, assim. Ela, claro, mais na área da saúde, né? E eu mais na área da engenharia, da parte de segurança, mas a gente trabalha junto, assim. A Fernanda, acho que já vai fazer 1 ano que ela está lá, né? Sabe que como eu vim para home office já fazia 1 ano, eu conversei com ela por telefone até agora e por e-mail, né? Quando ela entrou, eu já estava em home office por causa da pandemia, né? Eu vi ela uma vez, na verdade, eu vi ela uma vez lá no SES, assim, de relance, assim, né? A gente conversa muito por telefone. Mas que coisa, né? Essa pandemia, a gente pensou o ano passado, né? Uns aqui que conviveram comigo, né? O ano passado, as Pâmelas, né? Que eu me lembro. Daí o rostinho dos demais aqui não me lembro se tive alguma cadeira com eles, mas a gente falava lá no início de março, não, isso aí, acho que 1 ou 2 meses a gente já retomou. Agora fechou tudo de novo, que coisa, né? Tá louco. Nesse março tá iniciando mais complicado do que o ano passado, né? Cara, pior, né? Mais complicado, porque agora não tem vagas, né? Então o cara tem que se cuidar para não adoecer, né? Mas seja bem-vindo. Sucesso, Marlon. Obrigado. Eu sou o único guri aqui? Olha, por enquanto é o bendito Não, olha aí, o Gabriel e o William. Até então não era o bendito ao fruto, agora já não é mais. Tá certo, obrigadão. Bola para nós. Vamos aproveitar, abrir aí, pessoal, a câmera aí, vamos bater uma fotinho com a turma completa agora, acho que a gente está com 15, são 15 alunos. Dá para fazer esse favor aí? Daniela, Pamela, Thaís Abril, Brenda, Eduardo, Marlon, Kathleen, Paloma, William, Gabriel, Pamela Machado, olha aí, só faltou o Gabriel e a Pamela. As Pamelas, né? Bom, mas vamos lá, vamos nós, né?
Sorriso, então. Mais um. Quanta foto, professor. Ó, depois eu compartilho tudo com vocês lá no nosso site, ou melhor, né, no aula. Então, fica tudo os registros lá, as fotinhos, depois vocês podem acessar lá, compartilhar no Face, onde vocês quiserem. Tá bom? Bom, continuando aqui, então, Luana. Tudo bem, Luana? Tem que abrir o áudio, Luana. Pessoal, eles são rapidinho, né, para assumir, tu viu? A gente pede para eles ligar, eles ligam e já daqui a pouco já... Aqui também a internet fica mais lenta, eu acho, né? Ixi, caiu a Luana. Acho que ela apertou no errado. Então vamos pular para já. Pode ser, Jaqueline? Oi, prof. Oh, tá. Viu, Luana? Tu é a próxima. Eu acho que tu deve ter apertado o botão errado, Luana. Mas pode ser a Jaque agora. Pode ser a Jaqueline. Oi, prof. Quanto tempo? Pois é, né? Semestre passado, muitas cadeiras com o senhor. E daí, o que apronta esse semestre? Quantas cadeiras? Esse semestre, como eu tô sem bolsa, eu peguei 4. Puxa, o que aconteceu com a tua bolsa? É que já tinha um limite, né, do meu FIES, e daí acabou o semestre passado, mas acabei... Importante é não desistir, né? Aí... Não deve. Tô quase no finalzinho, né? Então eu peguei um pouquinho a menos disciplinas, mas vai. E tu começa a pagar o FIES quando? 1 ano e meio depois que eu estiver formada. No caso, ano que vem eu começo a pagar. Ah, tá. 1 ano e meio depois que se formou, né? Porque, isso. O ruim é o FIES entrar e tu tá pagando ainda, né? Mas é algo que vale a pena depois, né? Com certeza. Vou te dizer uma coisa. Se não fosse o curso superior, hoje eu estaria numa situação diferente, né? Em termos de trabalho. Não digo só dando aula aqui, que isso é uma coisa, mas o mercado de trabalho, para quem é formado, é diferente. Não estou dizendo que é fácil, não é. Sim, com certeza, né? Mas se você tem uma graduação, já é uma diferença bem grande, né? E o conhecimento também adquirido vale muito a pena. E conta para mim aí, tu tá trabalhando onde? Então, eu curso engenharia química, mas não trabalho na área. Eu estou buscando um estágio, ainda não tive a oportunidade. Eu trabalho na financeira Facta atualmente. Uhum. Trabalho com servidores do IP e do Estado como professores. Tu tá apoiando os professores nas aulas remotas, então, isso? Não, eu trabalho para uma financeira, eu cuido dos empréstimos e todas essas coisas burocráticas na financeira. Entendi. Então, todos os professores do Estado, policiais, todas essas coisas entram na categoria. Os servidores do Estado do Rio Grande do Sul são tua carteira, digamos assim. Isso, exatamente. São a carteira de clientes da Facta. Legal. Seja bem-vindo. Eu trabalho. Obrigada. E que tu comece, né, que tu consiga aí um estágio na área, né? Estou correndo atrás, tomara que eu consiga. Pede umas dicas aí para a Pamela Martins aí, a Pamela já pegou vários estágios, acho que vou precisar então. Uma coisa que é importante, né, pessoal, a gente não pode também deixar de usar o network. Não é porque nós estamos aqui no EAD que vocês não têm que, né, de alguma forma, participar, pedir ajuda, conversar entre si, né? Então, é muito importante que vocês se conheçam e aproveitem, né?
a Eu ia falar isso agora, senhor. Quem precisar de ajuda aí para alguma coisa pode chamar, porque, que nem o senhor falou, além dos estágios, eu sou técnica em química, então eu já passei por várias empresas da área, então eu tenho alguns contatos. Quem precisar de estágio pode me chamar que a gente ajuda. Olha aí, ó. Ah, então eu vou te incomodar, Pamela. Pode incomodar. Que legal, que legal. Isso aí, pô, isso é muito bom. Ajudar é muito bom. Parabéns, obrigado, viu, Jaqueline? Eu que agradeço. Vamos agora para a Thaís. Oi, boa noite. Boa noite, Thaís. Curso 6º semestre de Engenharia Ambiental e sou formada em Técnico de Segurança do Trabalho. Atualmente, agora não fui desligada da empresa que eu estava, né? Eu estava de licença maternidade, quando eu retornei fui desligada. Mas e pode? Daí me deram um mês de férias, né? Eu fiquei um mês de férias, daí após as férias, aí passou o período, né, que eles não podiam me demitir e já me desligaram. Né? Puxa vida! Que crueldade, né? Ou tu tá gostando de ficar em casa? Não, na verdade não era o que eu esperava, né? Mas daí nessa função de pandemia, daí com o bebê em casa até foi bom, né, assim. Eu vou dizer uma coisa, ó, passa muito rápido, o bebê tem que aproveitar, porque não demora muito, ele já tá gigante. Eu tô com um piá de 14 anos já. Nossa, todo mundo fala que passa bem rápido, né? Aproveita. E tenta estudar, né? Porque eu sei que a pessoa acha que ficar em casa é barbada, mas não é barbada não, né? Não, é bem complicado mesmo. Thaís, seja bem-vinda. Tu é qual curso? Engenharia Ambiental. Legal. Seja bem-vinda, então. Vamos lá. Obrigada. Gabriel Felipe Lopes, tudo bem? Boa noite, tudo certo, professor? Tudo bem. Então, meu nome é Gabriel, estou no 7º semestre de Engenharia Química, sou técnico em eletrotécnica e atualmente eu trabalho com energia solar. Até então a gente está trabalhando presencial, trabalho na parte técnica, não tenho muito contato com o cliente. Não sei se tem que falar mais alguma coisa. Não. Tu faz a montagem dos painéis? Não. Eu faço o projeto deles, no caso, dimensionar o sistema, que tamanho precisa ter, como é que tem que ser a ligação. Então, eu trabalho auxiliando o pessoal que faz a instalação de fato e auxiliando ali, vendo o que é possível fazer, o que não é nessa parte, né? Como eu trabalho isso já faz 2 anos e meio já, aí eu basicamente faço o que o meu chefe fazia antes, né? Quando ele começou a empresa. Aí, legal. E qual é a empresa? O teu painel é de qual empresa? A gente, no caso, a gente faz a instalação, né? Integradores. Aí, no caso, a gente compra aí de vários distribuidores do país. A maior parte é importado, né? Mas a empresa é a Sungate. Não devem conhecer. Na região é grande, né? Aqui no Vale do Paranhana. Tu é de Taquara? Parobé. É um pouco antes. É uma cidade antes de Taquara. Mas aqui na região é bem conhecido. E como é que tá aí na região? A instalação tá boa? É mais residencial ou é empresarial? Na verdade, a gente trabalha na região toda aqui, desde o litoral até Porto Alegre, né? Até tem empresa de Novo Hamburgo que ouve nosso nome e já treme, né? Porque a gente realmente, mesmo sendo aqui de uma cidade pequena, a gente consegue ser competitivo na região toda, né? Sim. Por exemplo, agora em janeiro ali, a gente teve 40 contratos assinados. Foi o nosso recorde, né, na história da empresa. 40 contratos no mês, mas tá vendendo bem, assim, principalmente considerando que a gente tá no meio de uma pandemia, né? Não sei, até talvez o pessoal, estando em casa aí, tendo tempo para pesquisar, né? A gente tem relatos de alguns clientes que aconteceu isso. Então, em casa, ele não tem o que fazer, vão pesquisar na internet ali alguma coisa e acaba encontrando a solução.
Olha aí, cara, parabéns, legal, velho. E tu pelo visto, tu faz vendas, né? Porque papo tu tem, cara. Eu tô tentando entrar nessa parte aí porque eu tô vendo que a área técnica não tá dando muito dinheiro, sim, né? Os caras da venda, sim, são os caras que ganham dinheiro. Tô tentando entrar na área, mas isso, chefe. Não é só a tua área, viu, Gabriel? Isso aí, na realidade, a área comercial tem muito disso, né? Às vezes o próprio engenheiro, ele às vezes tende para a área comercial para poder rentabilizar mais. O que meu chefe comenta comigo, né? Que eu já conversei com ele sobre entrar na área das vendas, só que, claro, tem cliente que ele vai ser o cara que quer saber tudo como é que funciona, só que a maior parte dos clientes quer um amigo, né? Um cara para conversar, para contar para ele história e nem sempre você é esse cara, né? Mas eu tô tentando aí e quem sabe com esforço eu chego lá. Tá te educando. É. Isso aí, cara. Seja bem-vindo. Espero poder ajudar. Beleza. Agora, William da Silva Pereira. Olá. Tudo bem, William? Tudo. Essa é meu primeiro semestre, minha primeira aula da engenharia química. Rapaz, tu entrou agora na UBRA? Entrei agora. Cara, olha aí, olha o compromisso que eu tenho, hein, cara? Gostou, a culpa é do professor. Não gostou, a culpa é do professor. Não, vou gostar sim. Vem cá, tu estudava o que antes? Tu veio do ensino médio? Como é que é? Eu vim do ensino médio, terminei agora o EJA, né? Tenho 23 anos. 23? 23. Tu fez o EJA onde? Em Guaíba, no Dimensão. Dimensão, legal. E daí, tu fez vestibular agora em janeiro, isso? Ou fez agora em março? Fiz em março. Março foi em fevereiro? Não, foi fevereiro, né? Isso. E daí, estava difícil a prova ou foi tranquila? Barbado. Eu dei, mas estudei. Pô, cara, que legal, velho. Pô, seja bem-vindo, hein? Uma surpresa. Grata surpresa. Seja bem-vindo mesmo. Tá? Obrigado. Aí, estamos à disposição, ainda mais que é primeira vez que tu está tendo contato, até acho que com a plataforma, mas o que tu precisar, tanto a parte da coordenação, da minha parte, pode contar conosco aí. Beleza. Valeu. Não só os demais também, né? Mas só que os demais já estão mais macaco velho aí, né? Sim. Bom, agora a Luana Oliveira. Tudo bem, Luana? Começa contando o que aconteceu antes. Boa noite, primeiramente. Eu tô com o computador novo e aí não tinha configurado ali toda a parte de desbloquear. Eu vou te falar, para mim, sabe o que aconteceu? Porque tu não queria ficar mostrando a tua cara. Tá bom. Então, eu estou no nono semestre da Engenharia Ambiental e Sanitária e atualmente eu estou estagiando numa consultoria ambiental. Qual é a consultoria, Ana? Save Soluções, em Canoas. BR? Save. Eles são da onde? Qual é o bairro? A Farroupilha. Aí na Avenida Farroupilha mesmo, no Igara. Perfeito, aqui pertinho. Com quem é o engenheiro lá? É o Luciano. Luciano. Não me lembro. Mas e daí, como é que tá o serviço? Tá legal? Tá gostando? Tá aprendendo? Sim, eu já tô no último contrato já. Já tô finalizando os 2 anos. Faz 2 anos que tu tá com eles. Então, tu é expert nos processos. Já, licenciamento já. E vem cá, e esse vai ser o teu destino? Essa vai ser a tua linha? Bom, eu pretendo ter outras experiências. Então,
essa foi uma experiência, mas eu quero contar com outras ainda para ver o que realmente eu vou me encaixar. Foi minha primeira experiência ali, meu primeiro estágio, então eu tenho vontade de ter novas experiências, assim, para ver o que... Legal, cara. Seja bem-vinda. Obrigada. Pessoal, só para mim fazer uma estatística aqui, vocês viram que tem levantar a mão aqui, que né, o professor levantou a mão. Vocês viram ali? Levante a mão quem é da engenharia ambiental, por favor, só para mim contabilizar aqui. Tá, então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 da engenharia ambiental. Bom, e o restante, só para confirmar, Pamela, Jaqueline, Gabriel, William, são da química, da engenharia química, isso? Levanta a mão de quem é da engenharia. Para baixar a mão, tem que clicar em cima da mãozinha de novo. Tá, então é a Pamela, a Eduarda e o William são da engenharia química e o Gabriel, isso? E a Jaqueline, e o Marlon, calma, não abaixa a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, mas a gente tem 15, tem conta errada aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguém não deve ter levantado a mão na engenharia ambiental, então, provavelmente. Ok, podem baixar a mão. Legal. Parabéns, valeu pela participação. A Brenda, aí tá. Bom, vou começar compartilhando agora com vocês a tela. Tá? Deixa eu ocultar isso aqui. Agora vocês enxergam a minha tela aí, né? Estão enxergando, pessoal? Sim? Sim. Ótimo. Sim. Então, vou abrir aqui. Lembrem-se, pessoal, vocês estão numa sala de aula, tá? Então, claro, uma sala de aula especial, no aconchego do lar de vocês, né? Mas a qualquer momento, vocês podem aí, né, estar chamando o professor, estar parando a apresentação. É comum, às vezes, a internet cair, o professor seguir falando, né? Daí passa um tempão, daí, quando eu vejo, mas ninguém fala nada, caí da turma. Então, me ajudem aí, qualquer pane que der, estamos juntos. Então, essa disciplina é a disciplina de Química Orgânica Funcional, tá? Lembrando, né, que essa é a nossa plataforma, que vocês, né, já devem estar habituados. Lembrando, né, que é fundamental para que vocês acessem o conteúdo, vocês entrem com o e-mail da Ubra, o rede.ubra.br, né, é o nomezinho de vocês. Lembrando, né, essa era a nossa interface do semestre passado, e agora, não sei se vocês perceberam, mas mudou um pouquinho a interface, né, está um pouquinho mais clean, mudou do amarelo para o azul, mas em si a funcionalidade está muito parecida. Lembrando, então, todo o material sempre fica disponível lá na plataforma, então o professor vai usar um livro virtual, tá, na biblioteca virtual nesse semestre, mas também a biblioteca física, ela funciona. Isso quer dizer o quê? Que vocês podem ir até a Ubra, vocês podem acessar, né? Obviamente, é sempre bom dar uma ligadinha antes para ver os horários de funcionamento, mas, em princípio, é no horário comercial, tá? Inclusive, à noite também funciona, mas é aquilo, né? A gente está numa situação de pandemia, então dá para dar uma confirmada com o setor lá, liga para o número geral da Ubra, questiona,
Provavelmente o quadro de funcionários deve estar reduzido, mas se vocês precisarem, também tem à disposição a biblioteca e outros setores também que vocês já devem estar aí habituados, porque mal bem a gente tem, né? Uma hora ou outra a gente tem que sair de casa e faz parte, né, pessoal? Fala um pouquinho de mim, então. Sou Maurício, tá? Maurício Schmidt. Eu fiz, então, mestrado na URGS, em Engenharia dos Materiais. Eu vi que tem muitos alunos aqui que são da UBRA, que estão ingressando em mestrado, e eles estão indo para o PPG em 3M, é um mestrado muito bacana e possibilita o ingresso, né, de estudantes de diferentes universidades. Eu sou licenciado em Química pela UBRA, sou engenheiro químico pela UBRA também, e eu iniciei o doutorado lá na engenharia da URGS, mas, para ser bem sincero, está parado, tá? Isso aqui é até uma das coisas que eu tenho que modificar isso. Eu entrei, fiz umas disciplinas lá e acabei trancando, porque precisava de muita dedicação, e está bem ótimo o mercado de trabalho, eu estou com bastante serviço e acaba que não está sobrando muito tempo, né, para mim estar investindo aí num doutorado. Bom, eu sou especialista, tá, em tratamento de águas, na parte de reuso, na parte de gestão de resíduos sólidos, essa parte ambiental, de licenciamento, né, de processos ambientalmente corretos, processos industriais também, inspeção da parte de caldeira, tratamento de caldeira, de água, não só a parte de químicos para o tratamento, condicionamento da água, mas também, né, na parte de inspeção, que era um atributo do engenheiro mecânico, que o engenheiro químico, né, através do CREA, né, possibilitou. Também sou especialista no processo de inovação, então quem for fazer a cadeira no sábado, a gente vai aplicar muita ferramenta de inovação. Tá? Também trabalhei já com síntese de produtos químicos, na parte de pesquisa e desenvolvimento, né, gestão de projetos e gestão da inovação. Bom, eu tenho uma empresa, tá, onde eu atuo, né, prestando assessoria. Hoje eu tenho responsabilidade técnica e também assessoria para outros responsáveis técnicos em aproximadamente umas 15 empresas, né? É bastante corrido, mas é um trabalho muito gratificante, né? Também sou aqui professor da universidade, sou professor adjunto do curso de Engenharia Química, também atuo na Engenharia Ambiental e na Química Industrial. Atuo também no setor de utilidades, que envolve tratamento, potabilização de água ou adequação de água, né, para processos industriais, a parte de tratamento de efluentes, condicionamento de águas para sistemas de resfriamento, torres de resfriamento, condensadores evaporativos, a parte que condensa amônia ou qualquer outro fluido refrigerante para estar fazendo congelamento em câmeras frigoríficas, em frigoríficos, mas também sistemas de ar-condicionado, tá? Caldeiras, como eu já falei. Na questão de processos de pesquisa e desenvolvimento, então, atuei muito tempo na parte de química, de indústria química, voltada para insumos da borracha, mas também, né, recentemente tenho trabalhado muito no desenvolvimento de saneantes, cosméticos. Então, são áreas, né, que vem possibilitando, que tem tido um crescimento bastante acentuado, até em virtude da questão da pandemia. Processo de licenciamento, também ministro cursos em company e também
em associações, como a ABQ, o IAPC, a ADEC, né? Bom, não coloquei aqui, mas eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Química, sou membro-diretor da ADEC, que é a nossa Associação Metropolitana de Engenheiros Químicos. E sou casado e tenho um filho. Dá tempo para fazer tudo isso, é bastante coisa, né? Mas a gente se esforça bastante. Bom, só lembrando, pessoal, vocês estão me ouvindo? Está tudo tranquilo? Está falhando? Está tranquilo, prof. Tranquilo, obrigado pelo retorno. O que é o COBEC, tá? Esse ano sai, era para ter saído ano passado, mas não saiu, mas esse ano sai, nem que seja virtual. O COBEC é um congresso Brasileiro de Engenharia Química, então ele tem várias áreas de atuação. Ele serve para o estudante de engenharia química ou de outras áreas, né, entenderem um pouco das áreas de atuação da engenharia química e, por exemplo, né, se tu for ingressar para uma área acadêmica, é interessante que tu tenha algumas horas complementares em termos de participação em congresso, publicação de trabalhos. Então, o que o professor tem feito, né? Como o professor não tem horas dedicadas de pesquisa dentro da UBRA, eu pego alunos que estão desenvolvendo o TCC, que ficam aí 1 ano trabalhando com o assunto na engenharia química, porque na engenharia ambiental o período é um pouquinho menor. É 1 semestre só o TCC de vocês na ambiental, né, pessoal? É isso? No currículo antigo era TCC1 e TCC2, mas agora mudou, agora é só 1. É só 1, Mas mal ou bem tu fica envolvido aí quase 1 ano, né? E daí o que eu tenho feito? Eu tenho pego os melhores, não é os melhores, aqui é porque todo TCC fica ótimo, né? Vocês se empenham para isso. Mas nem sempre o aluno está disposto, né, a querer participar, né, de um congresso, porque envolve o quê? Tu escrever resumo, né, tu compactar todo o teu TCC de 40 páginas em 2 páginas, fazer algo bem sintetizado, mas é um belo exercício. Então, o professor sempre convida os meus alunos de TCC, né, para poderem estar participando. Então, fica a dica aí, né, para que vocês possam acessar, e eu acho que é uma grande oportunidade que vocês têm de ter uma prévia aí do que vai ser a área de vocês no futuro. Não só para engenharia química, mas a engenharia ambiental também é válida. Né? Bom, nossa primeira aula, então, vai ser o quê? Eu vou apresentar a disciplina, vamos ver a questão do conteúdo, que será trabalhado ao longo desse ano, né? Como vai funcionar as avaliações, e vamos entrar já em conteúdo, introdução à química orgânica, o carbono, hibridização, estrutura, cadeia orgânica e isomeria constitucional. Então, tudo isso aí faz parte do nosso primeiro dia de aula. Então, basicamente, essa disciplina, que nem é tão parece que é pouco conteúdo, né? Mas quando a gente entra em funções orgânicas, que é a segunda parte aqui, vocês vão ver que são bastante, né, funções orgânicas, e a gente tem que saber propriedade, tem que conhecer estrutura, tem que entender a questão de solubilidade, a questão, né, das características das substâncias orgânicas, em virtude da sua função, é algo que exige bastante do estudo, do empenho de vocês. Então, aparentemente, parece 3 tópicos, parece pouco, mas vocês vão ver que é bastante material. Tá? Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre a plataforma. O professor vai sair aqui, tá? E vou apresentar para vocês aí a nossa
plataforma. Acredito, qualquer coisa, por favor, aí, prenda o grito. A qualquer momento, estou todo ouvidos. Então, está aqui a nossa plataforma. Vamos entrar na nossa disciplina aqui, Química Orgânica Funcional. Então, então, aqui a gente chama isso de roteiro de aprendizagem, né? Por que é um roteiro? Porque é a nossa caminhada ao longo do semestre, onde o professor vai compartilhar conteúdo, onde vocês vão depositar os trabalhos, as participações de vocês. Então, nossos encontros vão ser todas as segundas-feiras, presenciais. Então, caso a gente retome a questão das aulas presenciais, a dinâmica vai ser a mesma, não vai mudar nada. Aqui, vocês têm o link para o calendário acadêmico da UBRA, então é muito simples, é só acessar aqui, daí vocês vão ter o acesso ao link, daí ele já te joga direto, o nosso calendário é esse aqui, tá? Então é só vocês acessarem, vocês vão ter tudo aqui, obviamente já tem o professor já vai dar o resumo para vocês, mas tudo, as datas, os feriados, as pontes que a gente chama, tudo sai dali, as datas das avaliações, então é tudo pré-programado. Então o professor já preparou toda essa disciplina para vocês antes mesmo, né, de vocês ingressarem, de vocês se matricularem. Então ela já está pensada, né, no sentido de nós termos um plano já desenvolvido, e esse plano, da mesma forma, vocês acessam ele aqui, e a gente tem a apresentação dentro desse plano da nossa aula. Deixa eu entrar aqui. Então, o que traz o plano? O plano, ele traz, então, a emenda da disciplina, tá? Ou seja, o que nós vamos, de fato, estudar, quais são as competências que vocês vão adquirir ao final do semestre, né, em termos de entender os principais conceitos e leis, né, envolvidas na química orgânica, conhecer as funções, suas propriedades, e assim por diante, os objetivos gerais, as abordagens temáticas, e aqui, né, a questão das bibliografias. Então, esse aqui é o livrinho, o 4, que está disponível na nossa biblioteca virtual, que vocês podem acessar no conforto da casa de vocês, né? Então, aqui é a aula, nossa primeira aula está aqui, aula 2, 3 e assim por diante. A aula semipresencial, que vocês encontram aqui, é uma aula, então, que vai acontecer de forma remota. Ela é uma aula que, como o próprio nome diz, semipresencial, vai haver uma atividade que vocês vão compartilhar ela na plataforma, né? É uma atividade direcionada para um autoestudo, né? Para uma complementação do que nós estamos trabalhando na disciplina. E essa semipresencial, normalmente a data dela é uma data de um sábado. Então, vão ser professor, eu tenho aula no sábado. Não, tranquilo, na verdade, é definido uma data no calendário, para tornar isso, digamos assim, concreto. Tal dia tu tem que estudar. Por quê? Porque tem uma semipresencial, mas não quer dizer que tu não possa fazer em outro dia. Mas aqui, então, tem a programação dos nossos 24 encontros, sendo que o 25º é a avaliação final daqueles que não atingirem a média 7, tá? Então, esse dia a dia, ele está, então, definido aqui conforme o calendário que o professor já falou para vocês, ok? Muito bem. Então, retomando aqui.
Acho que é muito professor acessando, daí dá uma travadinha. Como é que está aí? Vocês estão me ouvindo bem ou está falhando a minha internet? Tudo certo. Não está falhando, está normal. Está normal, ótimo. Então, provavelmente é o sistema que está muito carregado. Bom, isso aqui, informações gerais, aqui fala como é que vai funcionar a aula. Então, assim, em princípio, é 1h30 de aula, tá? 30 minutos de uma atividade presencial, tá? Então, são 2 horas de ATC, que nós chamamos, que é, o que é o ATC? Nada mais é do que o desenvolvimento da teoria, né? O desenvolvimento da aplicação prática do que é necessário vocês terem de conhecimento para que vocês adquiram, então, as habilidades necessárias para que vocês, obviamente, coloquem a atitude de vocês, tudo isso dentro, né, dos valores profissionais, de saber, né, o que tem que ser feito para que vocês adquiram, então, as competências. Porque não adianta, o professor passa o conhecimento, mas vocês também não fazem a parte de vocês. Por quê? Porque aqui, né, a aprendizagem aqui na UBRA, ela vem por meio, né, quem é o precursor é o aluno que tem que buscar isso, né? O professor é o orientador, ele vai dar a base teórica, vai dar a orientação, e toda a aula vocês vão ter uma atividade, né, que vai visar o quê? Testar as habilidades de vocês, né, entender como que vocês estão, né, frente a tudo aquilo que a gente falou ao longo, né, daquela 1h30 e daquele material complementar que foi entregue. E isso, então, normalmente a aula começa às 19h, vocês vão ter cobrança de frequência, 75%. No término, né, até às 8h30, então, vai ser gravada a aula, depois às 8h30, para a gravação, e a gente fica aí nessas outras atividades complementares. Dentro de 48 horas, o professor posta, professor, não pude, caiu minha internet, teve algum problema, mas vai ser postado isso, tá? O nosso endereço do Meet vai ser sempre o mesmo. Então, esse endereço que provavelmente vocês devem ter acessado, acho que foi aqui que vocês acessaram, mas vocês estão sempre aptos. Se alguém quiser, manda e-mail para o professor, que daí eu insiro vocês na agenda, que daí tu não precisa de autorização para entrar na sala. Então, é só mandar. Eu vou ter hoje já os e-mails de vocês, eu posso fazer isso, porque hoje a gente já vai ter uma atividade, e ali vocês vão ter que digitar o e-mail da UBRA, então eu já vou inserir para que vocês possam ingressar sem o professor dar autorização. Vocês viram que o professor entrou, era umas 19h02, 19h05, um pouquinho depois, e eu vi que tinha uma galera esperando. Então, o que acontece? A partir do momento que vocês já fazem parte da reunião, vocês entram automático. Bom, então as avaliações do semestre vão ficar dentro do primeiro trimestre, vão ficar aqui dentro do bloco 1. No bloco 2 vai ficar do segundo trimestre, tá? O bloco de sistematização, então, em tese, a avaliação semestral vai ser presencial, em tese, né? Se não for presencial, vocês vão ficar sabendo, mas essas duas aqui é para ser presencial, tá? E o conteúdo da nossa primeira aula vai ser aqui. Então, sequencialmente, aula 1, aula 2, aula 3 e assim por diante, o professor vai postando aqui, tá? O professor ainda não deu tempo, mas o professor vai já colocar o calendário, até para que vocês também possam, né, se organizar mais ainda, fora o que já está disponível na plataforma, no plano e no calendário, o professor ainda coloca mais uma aula a aula, tá bom? Bom, então, voltando aqui. Então, já mostrei para vocês a plataforma, né? Aqui, já mostrei para vocês também como é que vai ser a metodologia, já falei sobre a metodologia,
Já falei, né, de como vai funcionar a nossa aula, as avaliações também, só para lembrar, então, primeiro trimestre vale 1,5 ponto, então vai ser um relatório que vocês vão fazer e uma objetiva. O segundo trimestre também vai ser um relatório e uma objetiva. Esse relatório não necessariamente vai ser um relatório de uma prática, mas vai ser uma atividade que vai demandar com que vocês desenvolvam, né, as habilidades de vocês, né, que apliquem o conhecimento que vocês adquiriram numa atividade dirigida. E, por fim, então, vai ter essa avaliação, né, de 6, semestral, que normalmente é uma objetiva, então, somando tudo isso aqui dá 10. E vocês têm que atingir média no mínimo 7. Caso não tenha atingido média 7, tem mais uma recuperação, tá, para poder recuperar isso aí. Ok? Aqui o professor falou para você sobre biblioteca virtual, então, quando tu acessa o aula, tu entra primeiro por aqui, pelo autoatendimento. Então, vocês aqui, como alunos, entra aqui, ó, biblioteca virtual, e clica aqui que vocês já automaticamente já vão acessar a biblioteca. E aqui é interessante que vocês podem colocar os livros, por exemplo, continue lendo, né? Eu já tenho vários livros que eu continuo lendo, aí eu retomo de onde eu parei. Então, isso é uma possibilidade que existe, colocar os livros na lista, coisas, né, que vocês vão aí aos poucos aí, mexendo e aprendendo. Bem tranquilo, tá? Então, isso está à disposição de vocês, né? Está dentro do pacote. Ok? Muito bem. Pessoal, alguma dúvida? Não? Por enquanto, não. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, assim, né, essa primeira aula, né, nós falamos de química orgânica, né? Onde é que vocês tiveram contato com a química orgânica? Muitos de vocês, né? A gente teve aí, eu vou pegar o exemplo do colega ali, que há pouco fez supletivo, mas lá, claro, de uma forma bem dinâmica, né? Por quê? Porque o supletivo ele é um tempo reduzido. Eu fui muito tempo professor de supletivo. Antigo supletivo, hoje em dia é EJA que se diz, né? Então, teve uma escola que eu trabalhava do estado, que a gente tinha o EJA, que era em 1 ano. Então, no primeiro trimestre, eles faziam um equivalente ao primeiro ano do ensino médio, o segundo trimestre ao segundo e o último trimestre ao terceiro. Então, em 1 ano, o cara concluía o ensino médio, né? E era bem intenso, mas esse é o contato que o aluno tinha com a química. Então, normalmente, esse contato vem através do 3º ano, né, do ensino médio, quando vocês falam de química orgânica. Então, para que vocês só entendam um pouco, né, a loucura em que a química orgânica surgiu, isso em meados aí do século XIX, né, começou como até hoje se faz, se questionar de onde é que surgiu a vida, né? Como que surgiu o universo, né? E daí a gente tem a experiência de Miller, onde ele, através de uma atmosfera primitiva, rica em metano, amônia, né, nitrogênio, gás sulfídrico, monóxido de carbono, dióxido de carbono, mais descargas elétricas e vapor de água, né, houve formação, então, de um líquido aqui, essa aqui é a mesma coisa, tá? Mas aqui houve, então, formação de moléculas orgânicas, ou seja, dessa atmosfera primitiva que foi reconstruída aqui, vapor de água, descargas elétricas, que seriam os raios, né? Obviamente, aqui aqui tu gerava, né, compostos que, quando havia
redução dessa temperatura através do sistema de resfriamento aqui, havia então a condensação. Então aqui houve o surgimento das primeiras moléculas orgânicas, os chamados aí aminoácidos, né, formadores de proteínas. Então ali começou a se perceber de onde é que surgiu a vida. Então, por isso que quando eles vão fazer essas buscas espaciais, eles procuram entender, né, qual é a composição da atmosfera. Tem água? Não tem, porque a presença da água ela é fundamental, né, para, né, obviamente, para, digamos, simular o que foi representado através dessa experiência de milho. Mas o que a gente sabe hoje é algo que evoluiu, né, mas que ali, no início do século XIX, 1808, existia a teoria da força vital, né, onde Jacob Berzelius apontava o quê? Que nenhuma substância orgânica existiria se ela não tivesse saído de um organismo vivo. Então, daí surgiu então, a teoria da força vital. E isso foi quebrado, né, através de Friedrich Wöhler, onde ele mostrou que a partir de uma substância inorgânica, o citrato de amônia, ele conseguia, então, por meio do aquecimento desse citrato, ou seja, de uma decomposição térmica do citrato de amônia, a produção de ureia, né? E a ureia está presente na urina, ou seja, ela é oriunda de um organismo orgânico, vivo, mas ele conseguiu comprovar de que essa teoria, né, a teoria do força vital não fazia sentido. Por quê? Porque tu conseguiria, né, e isso aconteceu, então, um pouco depois, né, em mais ou menos 1810, não sei precisar a data, mas isso mostra, então, que a partir disso a química orgânica, então, ela evoluiu muito, né? Onde hoje a química orgânica ela está muito presente no nosso dia a dia. A gente tem as principais fontes, né, de cadeias carbônicas, que é o petróleo, né, que é a hulha, mas que não só dessas fontes, aqui da hulha saem os compostos aromáticos, do petróleo nós tiramos aí os compostos normais, ramificados, cadeias abertas, mas não necessariamente somente daí sai essa química orgânica. Então a gente tem inúmeras outras fontes, mas que isso alimenta a nossa vida moderna, né? Por exemplo, se a gente olhar para o nosso computador em si, ele tem muito material inorgânico, mas a grande parte dele é composto por cadeias carbônicas, né? Hoje, a colega aí que trabalha lá na Braskem, hoje a Braskem, então, produz um tipo de plástico a partir de uma fonte biodegradável que vem da cana-de-açúcar. Então, a realidade, essa é a grande base, né, que fez com que ocorresse um grande desenvolvimento e um grande fomento, que é a base, então, da química orgânica. E tudo isso, o professor está caminhando assim para mostrar nada mais do que uma breve, né, revisão de onde é que está a orgânica no nosso dia a dia. E a base da química orgânica está onde? Está no elemento carbono, né, que é aquele elementinho que a gente vê lá na tabela periódica, que ele tem um número atômico 6 e a massa atômica 12,011. O que é o número, né, atômico? Nada mais é o número de elétrons, que é igual ao número de prótons, quando nós temos um átomo estável, neutro, né? Se esse átomo perde elétrons, ele se torna um cátion. Se ele ganha elétrons, ele se torna um ânion. Mas isso quando nós tivermos ligações do tipo iônica, quando o elemento, um elemento se aproxima de outro e eles têm tem uma, digamos assim, eletronegatividade, ou seja, tendências a
a perder elétrons e tendência a ganhar elétrons muito forte. Então, quando esses elementos com essa grande, né, polarização se encontram, ali nós vamos ter um tipo de ligação que não é a ligação principal da química orgânica. Então, quando a gente fala de química orgânica, nós vamos lembrar muito das ligações covalentes, né? E um pouco de como isso acontece, né? Então, assim, uma vez eu sabendo o número de... por que é importante nós sabermos a massa atômica e o número atômico? Então, o número atômico, ele vai nos dizer o que tem no núcleo do átomo. Lembrando, o que é um átomo? É prótons e nêutrons no núcleo. Os nêutrons neutralizam a carga dos prótons e os elétrons ficam no entorno desse núcleo, né? E esse átomo, obviamente, ele tem uma estrutura diminuta que é impossível nós vermos ele a olho nu. Mas a gente evoluiu no estudo a tal ponto de compreender como que ele se organiza. Então, por exemplo, um elemento com 6 elétrons, né, como que esses elétrons vão estar distribuídos nesse átomo? Então, a gente vai ter lá o núcleo e, no entorno desse núcleo, nós vamos ter as camadas de elétrons, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, se a gente fizer um breve desenho aqui, se nós formos olharmos, então aqui, nós vamos ter uma bolinha, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. Bom, se a gente olhar aqui, nós podemos dizer que esse aqui, então, é os nossos nêutrons. Agora, eu posso dizer que esse aqui é os nossos prótons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, daí você me diz, professor, mas como é que tu sabe que é 6 e 6? Bom, é que a massa atômica menos o número atômico me dá o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons vai ser 12 menos 6, 12. E o número, para um átomo, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, por isso que eu tenho 6 nêutrons e 6 prótons. E no caso, onde é que vão ficar os 6 elétrons? Então, se a gente pegar e for avaliar isso, nós teríamos, né, deixa eu mudar a cor aqui, nós teríamos, então, os 6 elétrons distribuídos no entorno desse núcleo. Aí vocês vão, daí vocês vão lembrar do primeiro ano que vocês estudaram a química. Vocês vão lembrar da distribuição desses elétrons, porque isso é através, né, do estudo quântico, isso virou uma probabilidade. Porque tem uma questãozinha que o elétron, ora ele é luz, ora ele é partícula. Então, entender aonde está esse elétron no entorno desse núcleo, que é o grande desafio. Então, com base nisso, se definiu que essa distribuição dos elétrons, Linus Pauling fez, né, com que ele se distribuiria através de níveis e subníveis. Então, por exemplo, esse número da frente aqui me indica a camada. O S me indica
que seria o subnível, me indica como que vai ser a trajetória. Ou seja, ele tem uma trajetória elíptica, ele tem uma trajetória cilíndrica. Como é que ele vai girar em torno do núcleo? E um númerozinho de cima aqui indica o número de elétrons. Então, por exemplo, na primeira camada, o máximo de elétrons que ele vai ter é 2. Na segunda camada, o máximo de elétrons que ele vai ter é 8, e assim sucessivamente. Isso é um dos estudos que a gente faz lá na Química Geral. Tá? Mas, obviamente, que esse não é o nosso tema principal. Nosso tema principal é compreender como que esta característica atômica que tem o carbono, né, faz com que ele forme tantas cadeias carbônicas, tantas cadeias orgânicas. E aí a gente entra, então, no detalhamento da hibridização, porque o que acontece? Então, quando nós falamos do carbono, o carbono, então, ele vai ter 3 formas estruturais. Ou seja, eu paro de olhar exatamente para o átomo do carbono, mas começo agora a perceber como que esse átomo de carbono vai se ligar a outros elementos. Então, por exemplo, se este átomo de carbono, né, que, lembrando, quantos elétrons tem o carbono? Então, o carbono ele sempre vai ter 6 elétrons. Só retornando. Na primeira camada, ele vai ter 2. 6 menos 2 sobram 4. Então, na segunda camada, ele vai ter 4 elétrons. Mas esses 4 elétrons vão estar divididos em uma característica, digamos assim, circular, que é o S, e uma característica elíptica, que é, né, o P, o orbital P. Que isso é a probabilidade da trajetória com que o elétron faz em torno do núcleo. E essa trajetória está diretamente ligada, né, obviamente, com o seu nível de energia. E em cima disso, né, a gente tem o que? A teoria. E, obviamente, que na prática nós temos outras comprovações. E essas comprovações que mostraram o seguinte, que, por exemplo, muito embora os átomos de carbono eles tenham na última camada, que é a primeira camada, a camada 1, aqueles 2 elétrons, eles estão muito próximos do núcleo, então eles não vão ser compartilhados, né, que é a característica de uma ligação covalente, mas sim aqueles 4 elétrons que ficam mais externos. Então, como que esses 4 elétrons mais externos eles vão compartilhar outros elétrons com outros elementos, objetivando ter a sua estabilidade? Então, em cima disso que se chega ao quê? A teoria da hibridização. Então, por exemplo, se um elemento, né, faz uma ligação do tipo sigma e faz outras ligações do tipo π, ele, por exemplo, se fizer 2 ligações do tipo sigma e 2 do tipo π, ele vai ser, então, chamado de um carbono sp. Se, do contrário, ele faz, então, 3 ligações, né, do tipo sigma e somente uma do tipo π, ele vai ser um carbono, então, sp2. E, por último, se ele faz 4 ligações do tipo sigma, ou seja, o que é sigma, o que é π? O sigma e o π é a característica da insaturação, né? Ou seja, compostos saturados e compostos insaturados. O que é uma substância orgânica insaturada? É aquela substância orgânica que tem ligações duplas ou triplas entre os carbonos. E uma substância saturada são ligações simples,
ou do tipo sigma. Então, por exemplo, a gente não fala que a gordura é saturada. Por que a gente fala que a gordura é saturada? Por quê? Porque tu pega o óleo de soja, hidrogena ele na indústria, e quando tu hidrogena ele, ele vira a margarina, né, que é a gordura hidrogenada, ou seja, é uma gordura que, através de um processo catalítico, sob pressão de hidrogênio, incorporou nas insaturações do óleo de soja, que ele é um óleo insaturado, porque ele tem duplas ligações. Então, nas duplas ligações entrou o hidrogênio. Então, olhando agora um pouquinho para a estrutura, que isso é algo que a gente vai estudar ao longo desse semestre, então nós vamos ver aqui, ó, o metano, esse aqui, o CH4, então nós vamos ter o carbono, né, e um formato, né, um formato piramidal, uma pirâmide, né, de base triangular. Esse seria o sp3. Ou, por exemplo, a gente pode ter o eteno, né, que é um gás base da indústria petroquímica, que é aquele gás que vai junto com o nafta que abastece o polo petroquímico aqui em Triunfo, entre outros elementos, mas ele vai ser o quê? Um tipo de carbono SP, onde nós vamos ter a insaturação. Então, veja, aqui vai ter 1, 2, 3 ligações sigma e uma ligação pi. Ou nós podemos ter aqui, né, o etino, né, que é o mesmo gás acetileno, muito utilizado em processos de solda. Então, esse etino aqui, ele é outro formato, no caso ele vai ser linear, o composto vai ser linear, e a gente vai ter o quê? 2 ligações do tipo sigma e 2 ligações do tipo pi. Do tipo pi. Então, agora a gente começou a entender um pouquinho melhor que estas estruturas vão fazer parte do nosso dia a dia. Então, olhando aqui os extremos, que são o hidrogênio, no centro o carbono, aqui nós temos um outro carbono, os hidrogênios, outras formas estruturais. Olha o eteno aqui, ó, um tipo sp2, olha como é que é a geometria dele olhando em 3D. Então, de fato, ele vai ser um trigonal planar, porque ele é plano. Né? Aqui nós vamos ter um tipo de estrutura, o outro tipo, mas tudo o que nós enxergamos aqui, tudo isso são etenos. Né? Aqui uma estrutura um pouquinho, né, maior. Quantos carbonos nós temos aqui? Ó? 1, 2, 3 carbonos. Né? Nós vamos ter uma ligação tripla. Olha, uma forma, digamos, em 3D, onde a gente percebe o que são essas bolas, são as nuvens, ou seja, a probabilidade de encontrarmos o elétron nessa região é muito maior. Não quer dizer que ele não possa estar aqui, ó, nessa região negra, mas isso é menor a probabilidade. Ou aqui de uma estrutura um pouco mais simples. Então, o professor tem essas estruturinhas, o professor vai disponibilizar para vocês também o software, né, que ele é free, mas vocês vão também, né, conseguir visualizar isso ao longo desse semestre. Bom, por fim, mas como que esse carbono se liga? Então, a maneira com que ele se liga, ele vai formar, então, essas cadeias, que essa é a grande sacada. A gente primeiro olhou o átomo para entender quais os tipos de ligação que ele faz, e em cima disso ele vai formar, então, estruturas. Porque, por exemplo, o que é uma refinaria? Uma refinaria nada mais é do que uma grande operação unitária, ou seja, nada mais é do que um lugar onde nós recebemos uma mistura, que é o petróleo, e através de processos, né, de operações, né, não só operações, mas processos químicos também, nós fazemos o quê? A separação dos componentes. Então, a gente procura essas moléculas dentro daquele líquido.
ou dentro daquele gás, ou dentro daquela pedra. Essa que é a essência, né? E daí, esse composto orgânico, ele pode virar uma tinta, ele pode virar um medicamento, ele pode virar uma base, né, de um teclado, ele pode virar, né, uma embalagem, e aí nós, então, começamos a evoluir como químicos orgânicos. Então, se a gente olhar aqui, nós vamos ter, olha a combinação dos carbonos de forma fechada, né? Então, nós chamamos isso de uma cadeia fechada. No caso, ela não tem carbonos, né, ramificados, então a gente chama ela de normal. Veja, tem ligações do tipo pi, isso nos torna um composto insaturado, né, homogêneo. Por quê? Porque não tem nenhum outro elemento diferente de carbono. Aqui a gente se aplica também, olha, veja, ela é uma cadeia linear, olha aqui, ó, ou aberta, né? Ela não tem ramificação, ela também pode ser chamada de alifática, mas ela tem insaturações, né? Outros tipos de cadeia, veja aqui, ó, aqui nós temos uma ramificação, ó, aqui ela não está ramificada, tá vendo? Aqui ela pode vir e vem para cá e vem para cá, e aqui nós vamos ter uma ramificação, então ela não é uma cadeia normal. Ela é uma cadeia aberta, por quê? Porque os carbonos não fecham um ciclo. Aqui também, ó, uma cadeia bem ramificada, só que, vejam, tem um elemento diferente no meio, um oxigênio. Isso nós chamamos de heteroátomo, por isso é uma cadeia heterogênea. Uma outra cadeia ramificada, ó, cadeia principal aqui, duas ramificações, né? Olha essa cadeia bem linearzinha, sem nenhuma ramificação. Por quê? Porque os hidrogênios não são ramificações. Quando a gente olha para a cadeia carbônica, é o carbono que nós queremos enxergar a nível de ramificar, a nível de formar ciclos e assim por diante. E, por exemplo, a gente já ouviu falar nos compostos aromáticos. O que é um composto aromático? Ele tem uma característica aromática, de fato, né? Então, se definia um composto orgânico aromático pelo odor. Eu sou um pouco velho, né? E eu cheguei já a sentir o cheiro do benzeno, né? É um cheiro adocicado. Só que o benzeno, né, ele é uma substância, obviamente, alucinógena, né? Mas ele também é, né, uma substância que causa mutações, ou seja, pode provocar câncer. Então, ela tem algumas restrições. Mas por que ocorre isso? Por causa dessa duplinha ligação. Então, qualquer composto que tenha uma insaturação, ele se torna uma substância muito instável. Por quê? Porque aquela insaturação, ela está sempre em ressonância, ela está sempre ativa, e aquilo ali pode desencadear qualquer problema no organismo. Então, a regra de Huckel, ela te define o quê? Quando que um composto, quando que uma cadeia fechada vai ser aromática, né? Por fim, né, a isomeria é o quê? É a característica que existe, e é muito comum isso, compostos orgânicos que tenham a mesma fórmula molecular. Por exemplo, qual é a fórmula molecular da água? H2O. Né? Essa é a fórmula molecular da água. Então, qual é a fórmula molecular do etanol, ou do álcool etílico, né? Que é esse que a gente compra, né, para higienizar as mãos, ou é aquele que a gente abastece o carro, ou aquele que é misturado junto com a gasolina comum. Então, é C2H6O. Só que essa mesma fórmula também é a mesma fórmula de um aldeído. Ou seja, isso caracteriza uma isomerização, que pode ser de função, de posição, de cadeia, né? Pode ser uma metameria ou uma tautomeria, que são tipos de isômeros, né? Que são o quê? São quando
mais de uma substância que vão ter características diferentes, mas que apresentam a mesma fórmula molecular. E daí, pessoal? Agora é com vocês. Tranquilo? Foi boa essa revisão de ensino médio? Foi boa. Cheguei à conclusão que eu não tive ensino médio. Boa, boa, né? Então tu fez essa cara agora. Não, realmente, né? Eu fiz ensino médio bem na época das greves ali. Meu professor de química, infelizmente, a gente era bem amigo, passava o intervalo todo no laboratório fazendo experiência e coisa lá, mas ele acabou saindo da escola e realmente acho que a gente teve metade do primeiro ano de química. No terceiro ano entrou uma professora que era de biologia e não manjava muito de química mesmo para explicar. Aí eu não vi nada disso aí mesmo. Mas é normal, é comum, tranquilo, né? Continuando, tá? Então, aí deu um atrasinho aí de 8 minutos no nosso horário, tá? Esse conteúdo, ele está no livro 4, aquele lá. Isso é o capítulo 1. Obviamente que não vai ser a única aula que nós vamos ver isso, tá? Mas eu preciso de fazer um diagnóstico, que essa é a segunda parte da nossa aula, terceira parte da nossa aula de hoje. Então, o que nós vamos fazer agora? Professor, então, gostaria que vocês acessassem a biblioteca, vissem, baixassem, não dá para baixar, mas abrissem o livro, né, procurassem dar uma olhada no capítulo 1, fazer uma leitura, né, dar uma interagida com o livro, para depois fazermos o quê? A TDE. O que vai ser a TDE, pessoal? Eu vou disponibilizar lá para vocês. A TDE vai ser nada mais, nada menos do que um Google Form. Tá? O que é o Google Form? Eu vou colocar lá para vocês. Ó. Aqui, link. Então, vocês vão acessar o link. Então, aqui, ó. TDE. Aula 1, diagnóstico. Eu preciso entender o quanto tudo isso que eu falei agora para vocês é acessível, né? Então, vocês vão acessar esse link, tá? E vão, depois que vocês derem uma lida no livro, pegarem, né? Evoluírem aí, tá? Vocês então vão acessar o link que o professor está compartilhando com vocês, vão colocar o endereço de e-mail de vocês, o nomezinho de vocês, o e-mail da Ubra, se vocês quiserem colocar outro endereço de e-mail, se quiser colocar os dois o mesmo, tudo é obrigatório, então você tem que preencher. E daí vocês vão seguindo próximo, até enviar. Quando vocês chegarem em enviar, pum, vocês enviem para mim, ok? Que daí o que o professor vai fazer? Eu vou usar isso como base para que a gente possa, então, continuar evoluindo, ok? Então, o professor encerra por aqui a nossa gravação.